Olá, terapeuta integrativa, mais um dia da nossa jornada de autotransformação aqui na nossa querida comunidade do Sempre Fluindo. Fique à vontade, se acomode, se acalme o coração, que vamos fazer aí o exercício do 16º dia da obra do incrível cientista Grigori Grabovoi, dos livros Métodos de Concentração, 16º dia. São 3 exercícios, eu vou explicar como é que funciona. Para quem não me conhece, meu nome é Alma Tente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativas como você a acelerar os resultados dos seus clientes aplicando esses números incríveis. Se você gostar desse conteúdo, não deixe de compartilhar aí com as suas amigas terapeutas, seus amigos terapeutas, com as pessoas que você acredita que esse conteúdo seja válido. Não deixe de curtir aqui a página e não deixa de nos seguir se você ainda não segue. E vamos começar agora com esse exercício. São 3 exercícios. O primeiro ele é um pouquinho mais abstrato, o terceiro também. O segundo exercício são 2 sequências, uma de 7 e uma de 9 dígitos. E a gente vai fazer juntos esse exercício para você praticar, para algo que você queira, né, transformar na sua vida, modificar, melhorar, manifestar. Você pode aplicar para si própria ou você pode aplicar, né, para o seu cliente de terapia integrativa, na verdade, passar esses exercícios para ele. Então não se esqueça de estar com um caderninho do lado para anotar as sequências numéricas, anotar tudo. Vai ficar aqui gravado, você pode visitar quantas vezes você quiser para fazer especificamente o exercício 16º dia do mês, hoje, a qualquer momento. Ah, Loma, eu quero fazer antes de meia-noite, qualquer momento. Se quiser fazer 11 horas da noite, se quiser fazer 10 horas da noite, qualquer momento você pode fazer esses exercícios, tá? E também preparar, né, para poder incluir esses exercícios também em algum pacote de terapias integrativas ou fazer um mega pacote voltado para esses exercícios também. Você pode auxiliar o seu cliente de terapia integrativa via WhatsApp mesmo. Você pode passar via WhatsApp para poder, passo a passo desses exercícios, uma vez que é uma jornada longa, são 31 dias para aplicação dessa jornada de autotransformação. Então, você pode fazer esse procedimento e não deixa de ficar com a gente aqui até o final, porque ao final desse exercício eu tenho uma dica poderosa para o seu atendimento de terapias integrativas, aplicando o número de Grabovoi, para potencializar os resultados dos seus clientes, usando esses números, tá? No caso de terapias especificamente para os números de Grabovoi, ok? Então, vamos preparar para fazer esse primeiro exercício dos métodos de concentração dessa jornada. Primeiro ponto, se você está começando hoje com a gente, você pode imaginar, primeiro ponto, o seu objetivo para poder trabalhar essa jornada. Esse objetivo pode ser dos mais diversos em qualquer área da vida, resolver alguma questão que esteja desalinhada, desarmonizada, envolvendo outras pessoas pode, né? Porque essas tecnologias, né, essas práticas, elas dão resultados positivos para todos os envolvidos. Se for para trabalhar com essas práticas para algum ponto negativo para alguém ou para algum processo, elas simplesmente não funcionam. Elas são desativadas porque o Grabovoi usa a tecnologia bem avançada, vinda diretamente da fonte, né, da criação universal. Então, tudo tem que ser de acordo, né, com essa ciência do Grabovoi construtivo. Tudo tem que ser criativo, construtivo, tá? Então, por essa razão, não se preocupe, né, em relação à eficácia, né, do ponto de vista negativo, porque ela simplesmente não funciona. Então, obviamente, você vai escolher algo positivo para todos os envolvidos, eu tenho certeza. Você pode escolher um objetivo para qualquer área, nível relacional, nível espiritual, nível material, nível financeiro, área profissional, questão familiar, questão amorosa. Para qualquer questão pode ser trabalhado esses exercícios e a médio e longo prazo existe um desenvolvimento na sua consciência, até mesmo a nível espiritual, para potencializar, para fazer tipo uma musculaturazinha da sua consciência que vai desenvolvendo para você criar esses eventos mais rápido, você manifestar eventos muito mais rápido, tá?
Então, o primeiro exercício de hoje ele é muito gostoso, eu vou passar para você, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O último exercício é um exercício mais voltado, um texto em que você pensa de uma forma filosófica, de uma forma um pouco diferente, justamente com o objetivo de expansão consciencial. Então, ele foge um pouco da lógica que nós conhecemos, tá? O último texto. E o segundo exercício, né? O segundo exercício, ele tem duas sequências. Uma sequência numérica de 7 dígitos e uma sequência numérica de 9 dígitos, que nós vamos trabalhar juntos hoje, né? Então, fico muito feliz que a turma já está entrando aí, a Cris entrou, né? A Maura, a turma toda já está entrando aqui. Sintam-se profundamente acolhidos, sintam-se profundamente abraçados, né? Nesse exercício, né, que vamos fazer juntos. É uma comunidade de muita luz, sempre fluindo, e que justamente eu ajudo a levar essa possibilidade, né, esse novo conceito de que todos nós somos criadores e a gente pode sim criar a nossa realidade e ajudar o nosso cliente de terapia integrativa também criar a própria realidade trabalhando essas práticas do Grabovoi. Existem outras ferramentas. Existem outras formas de você criar uma própria realidade, existem. Inclusive nas suas terapias as suas terapias integrativas, muito provavelmente você deve ter algumas dessas ferramentas, algumas dessas formas. O que eu trago do Grabovoi é uma tecnologia bem avançada que trabalha um nível além do mental, além do consciencial, um nível espiritual, que contribui sim para acelerar esses resultados, né? Então eu costumo brincar que o espiritual ele não é só enfim, ser bonzinho e ter um bom resultado no futuro, ter uma vida futura muito positiva porque você tá ali, né, desenvolvendo espiritualmente. Não, o espírito ele é uma poderosíssima estrutura que nos ajuda a resolver questões diárias, tá? Questões que podem reverter muito situações negativas para positivas ou criar eventos, né? Criar situações positivas a partir do zero, trabalhando essas práticas, né? Então, a médio e longo prazo, o desenvolvimento trabalhando essa jornada aqui, que é essa jornada de autotransformação voltada para os métodos de concentração, ajuda substancialmente o desenvolvimento espiritual, né? E que acabam afetando o consciencial, tá? Essas estruturas, elas são relacionadas e não tem como falar do consciencial espiritual sem falar do material, sem falar da vida, né? Sem falar do nosso dia a dia, da vida prática mesmo, daquelas contas que você tem para pagar no final do mês, daquelas questões que você passa com os seus clientes, daquelas questões de vendas de pacotes, né? Do seu negócio que você está crescendo, por exemplo, como terapeuta, né? Ou de questões pessoais, por exemplo. Não tem como desvincular. São estruturas que são interrelacionadas e elas podem sim contribuir para uma mudança prática no dia a dia. E é por isso que essas ferramentas trazidas pelo Grabovoi, envolvendo ou não sequências numéricas, no caso dessa jornada de autotransformação, a gente vê exercícios que têm o uso das sequências numéricas e exercícios que não têm o uso das sequências numéricas, mas independentemente, todas as práticas do Grabovoi, elas contribuem para esse fim, tá? Elas contribuem para esse crescimento, essa expansão, esse aumento de possibilidades para questões, né, resoluções de questões diárias, né? Para o aumento da nossa capacidade criativa de manifestação, tá? Então, são processos muito profundos que eu costumo passar com os clientes de terapia integrativa. É um processo muito profundo, né? Que eu também ensino para os terapeutas, né? No treinamento do Funil Sempre Fluindo, que é um processo que trabalha de dentro para fora, tá? Então, sequência numérica não vai dar nada para você, não vai dar nada para o seu cliente quando você passar os números, quando você passar as práticas para ele. Quem vai dar é você mesmo. Quem cria é você, tá? E você tem estruturas que te permitem criar. Você tem estruturas que te permitem ser essa pessoa que você precisa ser para alcançar o que você precisa alcançar. Se algo não vai bem, se algo está desalinhado, é porque tem alguma questão em você. Porque às vezes você tá na mesma, tá igual
um cliente que eu estava atendendo. Alô, mas todos os meus pares que trabalham no mesmo ramo que eu, eles têm excelentes resultados e eu não. Aí eu trouxe para ele, por conta de alguma questão em você que precisa ser mudada, né? Eles estão muito mais abertos a esses resultados positivos nessa área de atuação do que você. Vamos trabalhar o que está travando. Vamos trabalhar o que está impedindo você de alcançar aquilo que você precisa. Não é um ponto, o movimento trabalhando o Grabovoi não é de fora para dentro, é de dentro para fora, tá? Então não é à toa que nós conhecemos aí na mídia, né? São bem famosos, mega empresários, pessoas muito bem-sucedidas. Vamos colocar aqui no cunho financeiro, no cunho material mesmo. Pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que expandiram muito em termos de business, enfim, resultados. Por quê? Essas pessoas não tinham travas que outras pessoas têm. E tá tudo certo. Existe um inconsciente coletivo voltado para a parte de escassez, existe, tá? E é por isso que toda essa linha, toda essa onda, por isso que eu admiro tanto, né, as terapias complementares, toda essa onda de terapias integrativas, elas trabalham além do mental. Porque se tudo que a gente trabalha relacionado com o mental resolvesse alguma coisa, todo mundo estaria com dinheiro no bolso. Todo mundo estaria rico. Se algo não vai bem, vai além do mental. É algo vibracional dentro do campo daquelas pessoas. Só que existem egrégoras inconsciente coletivo? Existem. Podemos trabalhar para quebrar isso? Podemos, tá? Mas independente do inconsciente coletivo, existem os outliers, existem aquelas pessoas que realmente alcançam, que realmente conseguem, que realmente têm sucesso, né? Que realmente manifestam aquilo que elas buscam. Essas pessoas, apesar do inconsciente coletivo, elas alcançaram. E aí eu quero te convidar hoje, querido terapeuta, a se sentir também esse outlier, a se sentir também essa pessoa que também pode fazer algo diferente, algo maior para si mesma, independentemente da área que você queira atuar nessa jornada, e que sim, e que é possível trabalhar com as práticas do Grabovoi, independentemente do inconsciente coletivo, porque existe uma egrégora de escassez muito grande, né? Existe uma egrégora de doença muito grande. Mas independentemente dessa egrégora, de que sim, de que você pode ser 100% saudável e de que você pode ser 100% próspero, porque você é merecedora disso. Então, a gente tem o hábito de botar muito a culpa no governo, nas taxas, no vizinho, no cliente, né? No chefe, na empresa. A gente, nas leis, né? A gente tem muito o hábito de jogar a culpa. Mas, apesar, claro, muitos deles podem ser culpados sim, né? Não tô tirando também a razão. Mas, em geral, nós observamos pessoas que, apesar de todos esses cenários, dão muito certo. O que essas pessoas fazem? Obviamente, elas têm uma estrutura interna sem bloqueios para essa área da vida. E é esse convite que eu quero te fazer. É um convite de trabalhar o que você precisa ser para chegar onde você deseja chegar, onde você quer alcançar, né? Não é de fora para dentro. Sequência numérica não faz nada, né? Tanto que a sequência numérica, ela é uma muleta até nós conseguirmos manifestar sem uso delas. Porque esse tempo está chegando. O tempo em que todos nós vamos conseguir, eu quero isso, pá, manifestou, eu quero aquilo, pá, manifestou. Vai ser simples assim. Teve uma pessoa muito querida da família, que eu estava comentando sobre isso alguns anos atrás, deve fazer uns 4 anos atrás. Sobre isso, ela falou assim, nossa, mas então a vida não vai ter graça, né? Eu não vou preocupar com as coisas que eu preocupo hoje. É porque você terá outras ambições, outras preocupações, muito maiores do que as que você tem hoje. É como se hoje você estivesse na adolescência, com o papai e a mamãe pagando as contas, né? Geralmente os adolescentes, eles curtem a vida, alguns têm mesada, que coisa boa, né? Eu nunca tive mesada, mas alguns têm, vivem, né? Tem o papai e a mãe para poder pagar a escola, para poder pagar cursinho, alguns deles faculdade também. Enfim, tem dinheiro para tudo, uns até passam na faculdade e ganham carro, mas lá na frente ele vai ter a preocupação de alguém adulto, quando ele tiver a própria família, ou quando ele morar sozinho, ou quando ele decidir fazer algum grande projeto na própria vida.
assim somos nós também. A gente está ali na adolescência, e aí quando a gente adquire a maturidade consciencial, a gente começa a alçar voos muito maiores. Voos do tipo de controlar catástrofes a nível mundial, né? Então, a gente vai chegar nesse nível, né? Então, de não precisar de sequências numéricas mais. Grabovoi, ele tem a noção clara de como que está o nível consciencial, que a gente está no momento de acordar e expansão da consciência, e a gente está começando nesse processo de expansão. Então, para a gente, essas práticas, elas são extremamente eficazes nesse momento de expansão que a gente está trabalhando. Mas daqui a pouco a gente está entre a quarta e quinta dimensão, a gente não vive mais a terceira, mas daqui a pouco, quando estivermos na quinta, sexta ou sétima, quando o mundo, né, quando o planeta em poucos anos, né, já estiver vibrando até a 12ª dimensão, que é a nova vibração até os próximos 1000 anos, a gente não vai estar usando sequência numérica mais. A gente não vai precisar dessas práticas que hoje o cientista ensina. E tá tudo certo, né? Assim como ele patenteou o PRK1U, que é o dispositivo que acelera a capacidade consciencial para criar eventos mais rápido, daqui a um tempo serão dispositivos muito mais avançados para acelerar muito mais, né? Então é a mesma coisa quando a gente começa a dirigir, aprender a dirigir. Nossa, passar para marcha 2 é quase um evento, né? É quase um evento pra gente, é quase ir pra uma festa, né? Passei pra marcha 2, olha que legal, tô andando, né? Fiz uma curva aqui, tô descendo o muro, não aprendi a fazer controle de embreagem. Mas daí, há um tempo, uma vez já tirando carteira e tudo, o que a gente começa a fazer? A gente começa a pegar a estrada. E a gente começa a pegar estradas cada vez mais complexas, tá? 116 aqui no Brasil, 381, que são estradas mais difíceis, estradas mais cheias, com muito caminhão, ultrapassagem. Começamos a colocar 80, 100, 120, né? Enfim, ou seja, a gente se preocupa com metas maiores, né? Então, a gente não aprende a ultrapassar assim que a gente aprende a dirigir. Da mesma forma na parte consciencial, né? Então, a gente trabalha sequências numéricas que são mais simples, mas daqui a um tempo não precisaremos e é só, quero isso, quero aquilo. Nossa, eu quero uma casa assim, 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 assado. Eu quero trabalhar em algo assim, 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 assado e atingir a prosperidade nesse meu trabalho, né? Eu quero fazer uma viagem assim, assim, assado, e aí a gente já manifesta de uma forma muito rápida, né? E o universo, ele não separa o material do espiritual. O material, ele é resultado do espiritual. Não existe diferença do material com o espiritual. A gente tem esse hábito de separar como se fossem dois mundos. Não, os mundos são semelhantes. Tanto que você se aprofundando nas práticas e levando isso para o seu cliente de terapia integrativa, a tendência é você não ter problemas mais do cunho financeiro, você não ter problemas mais em outras áreas da vida. Você começa, a coisa muda tanto que você começa a olhar para aquelas pessoas que você ama, que estão próximas e que passam por muitos problemas, e você está ali, né, aconselhando, tenta ajudar ou tenta trazer para suas terapias integrativas, mas você começa a ver que você já está numa vibração muito diferente. Você já está num patamar muito diferente, né? E não é melhor nem pior. O nome disso, né, que o apelido é uma maturidade consciencial. A maioria das terapeutas integrativas, dos terapeutas integrativos, já estão no processo de expansão, né? Já estão no processo de acordar em consciência. Não é à toa que essas práticas estão aqui, né? Não é à toa que a terapia complementar ganhou tanto espaço. É uma onda muito grande e que vai se tornar cada vez maior, né? Porque ela é o intermédio entre uma velha medicina e uma nova medicina, uma velha terapia e uma nova terapia, uma velha forma das pessoas lidarem com os próprios problemas e uma nova forma das pessoas lidarem com os próprios problemas, tá? Uma velha tecnologia e uma nova tecnologia. Ela tá entre essas duas fases do planeta como um todo, né? Tanto que ela ganhou força né, em vários países. Começou, né, de uma forma muito forte na parte oriental, mas agora tá vindo também com uma força enorme no Ocidente e principalmente aqui, né, no nosso país. Também é muito forte nos Estados Unidos, enfim, né, em outros países também do norte. Então, vamos lá, vamos fazer aqui o nosso querido
exercício de hoje é muito gostoso, o primeiro exercício, eu acho que você vai gostar bastante. Não é tão abstrato, não é tão complexo como outros dias. Então, o exercício de hoje é o seguinte, né? Para a turma que chegou aqui agora, José Marques, Janete, Fly, gostei aí do nome o nome do perfil. Sejam muito bem-vindos, sintam-se profundamente acolhidos, né? Sintam-se profundamente abraçados nesse momento. E a gente vai fazer o primeiro exercício, é um exercício muito gostoso que eu quero te convidar a fazer. Na altura, eu acredito que você já deve estar com um papelzinho aí do lado, anotando, né, as sequências numéricas para você levar para o seu cliente de terapia integrativa e também levando, né, absorvendo também, já tendo escolhido o seu objetivo fazendo essa linda jornada. E eu quero muito compartilhar esse primeiro exercício com você de forma proposital. Eu vou ler especificamente as palavras do Grabovoi porque elas já contribuem para a expansão consciencial. Tá? Então, propositalmente, eu adoro explicar, né? É típico, né, de professora, mas eu, de forma proposital, eu gosto de ler especificamente para você já ouvir. Você vai ver que as palavras dele é um pouco diferente, são palavras de alguém com nível consciencial mais elevado. E aí, para o que ficar um pouco mais complexo, eu posso falar algumas palavrinhas-chave no final para facilitar o seu entendimento, mas eu evito de trazer a interpretação, porque a sua interpretação vai ser baseada no seu nível de consciência. A sua interpretação ela vai ser baseada no seu desenvolvimento eterno, né? No seu desenvolvimento consciencial. Então, eu não quero enviesar isso, por favor, tá? Então, vamos lá, 16º dia do mês. Nesse dia, você se concentra nos elementos de realidade externa que contatam o seu corpo. Olha que legal. Desde a infância, nós temos uma frase maravilhosa. O sol, o ar e a água são os nossos melhores amigos. Nessa concentração, você está tentando se tornar consciente da interação com esses nossos amigos. Você se concentra no calor, que é dado pelos raios do sol sobre você. Você o sente tocar. Você sente o calor dado por eles. Você sente a luz do vento sobre o seu rosto. Você sente a respiração do próprio vento, né? Você pode sentir também uma explosão forte de vento. Pode ser um ar imóvel. E se for quente e ao mesmo tempo a umidade for alta, você sente simultaneamente o calor e o ar nas bochechas. Você pode se alegrar na ação refrescante da água. Quando você molha a sua face, faça isso no chuveiro ou nadando. Essas concentrações também podem ser feitas no tempo frio de inverno. Durante a estação quente, especialmente no verão, na praia, todo o seu corpo pode se alegrar com o contato do sol, ar e água. O contato com o chão pode ser adicionado aqui. Essas concentrações são muito importantes. Fazendo as mesmas, você entra em interação deliberada com os elementos. É claro que você pode fazer essa prática todos os dias. Se durante a sua concentração você continuar em mente o evento que você deseja, você consegue a sua realização. Muito simples, um exercício muito simples, ar, água, né? E sol, não precisa fazer exatamente agora, mas você pode fazer depois dessa chamada, tentar ainda aproveitar a parte do dia, né? Ou fazer também na parte da noite. E você começa a interagir com esses elementos, mesmo se você não estiver próximo deles. Uma vez que tenha oxigênio que você está respirando, tem ar imóvel próximo de você, você pode fazer esse exercício agora. E se conectar esses elementos naturais com o seu objetivo que você está trabalhando, o seu objetivo que você está criando na sua vida. Então, respira fundo, expira, inspira mais uma vez, expira, entra no estado de concentração. Se conecte com o seu objetivo, veja ele rico em detalhes, colorido. Sinta
Sinta esse objetivo já tendo sido alcançado, já tendo sido realizado. Traga o futuro para o agora. Na verdade, o tempo não existe. Traga o futuro para o agora e se conecte. Sinta esse objetivo já tendo sido alcançado. Sinta fortemente esse objetivo, sentindo esse ar imóvel, como se você pudesse se comunicar com esse ar imóvel. Mesmo que não seja uma brisa muito forte, não tem problema. Sinta como se o ar também tivesse vida, como se também tivesse consciência e conecte aquele seu objetivo com esses elementos naturais. Respira fundo. Expira. Sinta esse momento como um momento seu. Você merece, como um momento de autocuidado. Assim como você, querida terapeuta, mulher, costuma ir ao salão para se cuidar, costuma fazer as unhas para se cuidar. Esse momento é um cuidado um pouquinho diferente, é um cuidado interno. Assim como você, querido terapeuta homem, que costuma levar o carro para lavar, costuma levar o carro para fazer uma recalchutagem, né? Para poder fazer uma manutenção. Você sente que aquele momento é um momento de quase um autocuidado, né? O carro quase faz parte da vida dos homens em geral. Sinta que esse momento é um momento de cuidado um pouquinho diferente. É um cuidado interno. Pense mais uma vez, se conecte mais uma vez com o seu objetivo. Conecte com aquilo que você quer manifestar na sua vida, trabalhando essa prática de hoje. Aos pouquinhos eu vou me movimentando para a sequência de 7 dígitos. 1, 8, 4, 3, 2, 1, 2. 1, 8, 4, 3, 2, 1, 2. Sequência numérica de 7 dígitos. Sinta esses números em conexão com a cena que você criou relacionado com o seu objetivo que você está manifestando nesse momento. Sinta essa conexão próxima, sinta essa interação desses números com você. Como se eles estivessem ali, quase como seres vivos ali te ajudando nesse processo. Veja o seu objetivo bem iluminado, claro. Sinta sorrisos das pessoas envolvidas nessa cena. Se te der vontade, dê uma gargalhada interna. Gargalhada do sucesso, gargalhada da vitória. O riso, ele é divino, né? E aos poucos vamos passando para a sequência numérica de 9 dígitos. Sinta com riqueza de detalhes o seu objetivo. Dentre esses números que eu vou falar, da sequência numérica de 9 dígitos, escolha um que você goste mais. Que você se sinta mais conectado, mais conectada e interaja com esse número, como se ele estivesse ali abrindo uma porta, né, para luz da sua consciência se conectar com o seu objetivo. Uma porta realmente para o seu objetivo ser realizado. Se conecte com o seu objetivo, ouça cuidadosamente cada um desses números. 1, 2, 3... 5, 6, 7, 0, 9, 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 0, 9, 1. Sequência numérica de 9 dígitos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 0, 9, 1. Respira fundo. Não há nada que seja impossível, a menos que você crie barreira para isso. Continue se conectando com esses números. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 0, 9, 1. Vai ter um que você gosta mais. Siga a sua intuição, interaja com esse número que você gosta mais. Se conecte. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 0, 9, 1. Sequência numérica de 9 dígitos.
Respire fundo, sinta uma energia de harmonização, de paz interior, vinda desse evento que você está criando. Como se ele pudesse trazer uma paz, aquecer ali dentro algo que não era aquecido antes. Como se ele pudesse trazer um bem-estar, um alívio que você não tinha antes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 0, 9, 1. Traga a sua meta, o seu objetivo para o agora. Corte a linha do tempo. Traga o futuro para o agora. E já se sinta lá. E sinta que agora não tem barreiras. Abre os braços mentalmente. Sinta que, como se você estivesse abraçando a uma nova pessoa. Aquela pessoa que não tem mais barreiras para conseguir aquilo que busca. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 0, 9, 1. Sequência numérica de 9 dígitos. E aí, aos poucos, respira fundo. Expira. Inspira mais uma vez. Expira. Aos poucos você vai saindo do estado de concentração. Eu vou ler o último texto, mais filosófico mesmo, para pensar com um ponto de vista um pouco diferente, que contribui também para a expansão consciencial. Sinta a harmonia onde ela esteja. E ela está em todo o lugar e em todo o tempo. Essa é a harmonia do Criador. Criador, universo, tudo a mesma coisa, né? Sinta a harmonia onde ela está e será. Essa é a harmonia do seu desenvolvimento. Sinta a harmonia onde ela está e será e onde ela não está mais onde ela sempre esteve. Essa é a harmonia da mudança. Essa é a transformação da vida eterna. Venha para si mesmo em todo o lugar e você verá como as ondas da alegria e amor emanam da sua harmonia. E você verá que você faz um mundo harmônico para sempre e no seu status de estabilidade eterna. Você é o lutador, mas na bênção eterna de Deus para a vida eterna e luta eterna. Deus, universo, criador, tudo mesmo. Lembrando que as práticas Grabovoi são 100% criativas, então você trabalha especificamente numa energia vinda do próprio universo, que você canaliza essa energia e você começa a manifestar. Você não age especificamente sozinho, você trabalha com uma energia universal que te favorece a criar o que você deseja, manifestar, mudar e alcançar aquilo que você deseja. Por isso que ele usa muitos termos, né? Criador, Deus, universo. E ele também usa muito, que é o coração dos ensinamentos Grabovoi, a eternidade. Uma vez adquirindo uma vibração do ponto de vista da eternidade, que é complexo cientificamente explicar aqui nessa chamada aqui para você, eu explico de uma forma bem profunda nos treinamentos que eu costumo dar, né, para os terapeutas, o conceito de eternidade, ele é bem complexo, mas ele é o coração dos ensinamentos de Grabovoi. O que eu posso trazer para você hoje é o seguinte: quando você atinge esse nível de vibração voltado para a eternidade, é um outro patamar vibracional em que você começa a reduzir substancialmente os problemas que você tem hoje e a tendência é você manifestar tudo muito mais rápido, muito mais ligeiro, tá? Agora, eu quero fechar aqui esse gostoso exercício aqui da jornada de autotransformação com uma dica muito poderosa nos seus atendimentos. Mas agora, eu vou trazer não só para os seus atendimentos, como para você, como terapeuta, tá? Olha que interessante, eu estava com outra ideia, de outra dica, e me veio agora de uma forma intuitiva. Acredito que, se me veio de forma intuitiva, é para eu compartilhar com você aqui, querido terapeuta. Nunca deixe de abraçar o seu lado sombra.
O que é o lado sombra? É aquilo que te impede de alcançar o que você precisa alcançar, tá? São aqueles pensamentos, são aqueles sentimentos, são aquelas características e que tá tudo certo, não existe julgamento quando a gente trabalha Grabovoi, não existe certo e errado, não existe julgamento, tá tudo certo, foi uma bagagem que você trouxe ao longo da vida, tá? Baseado nas suas relações familiares, baseado nas suas relações profissionais, baseado nas suas relações enfim, o seu meio social, seus amigos, as pessoas que você, que você cresceu, que você amadureceu, que você se tornou esse adulto que você é hoje, essa adulta que você é hoje, mas em alguns momentos, devido a esse inconsciente coletivo, devido a essas egrégoras, que nem sempre são positivas, alguns desses lixinhos, eu costumo dizer, foram armazenados. E os resultados acabam não sendo positivos por conta dessas bagagens, por conta desses lixinhos. O que eu quero trazer para você hoje, querida terapeuta, abrace o seu lado sombra. Abrace aquilo que possa estar te travando, tá? Eu ouvi de um cliente muito querido, eu gosto muito desse cliente, eu tenho um carinho muito grande com ele. Falou, mas não tem nada de errado comigo. Imagina, eu sou ótimo, sou isso, aquilo e tal e tudo. E aí eu falei assim, como é que estão os seus resultados? E aí ele me falou sobre alguns desafios na parte dos atendimentos, na parte do negócio dele, né? Porque não deixa de ser um negócio próprio, né? As terapias integrativas. E aí eu falei com ele, então, tem alguma coisa que precisa melhorar. Tem algum lixinho aí dentro que a gente precisa de limpar, né? Tem algo que você precisa de trabalhar. E aí eu percebo, e isso em vários clientes, e até mesmo em vários terapeutas que fazem treinamentos comigo, alguns deles fazem um trabalho de transformação, de autotransformação comigo, aplicando o meu método Funil Sempre Fluindo, eu percebo neles uma dificuldade em lidar com isso. E aí eu trago para você hoje, terapeuta, se a questão que você trouxe aqui para essa jornada é uma questão que às vezes está um pouco emperrada, um pouco agarrada, não se sinta só. Todos nós temos questões que estão emperradas. Todos nós estamos em processo de limpeza, porque a gente está no processo de transição planetária. A gente está no processo de acordar e crescimento consciencial. Né? Então, nós estamos em processo de liberação. Todos nós estamos nesse processo. E você, com certeza, está. A esmagadora maioria dos terapeutas integrativos, eles estão em processo de acordar a expansão consciencial. Você também está. Então, é o momento que todo mundo está limpando a casa. Tá? Pensa aí se você mora num prédio, ou na sua rua se você mora numa casa. Aquele dia, vamos supor que, coincidentemente ou não, toda sexta-feira, as donas de casa, as diaristas, as secretárias, né? Quem pode pagar uma secretária também faz, enfim, tá? E você aí na sua casa também, enfim, quem tem secretária, tudo bem, quem tem diarista, tudo bem, quem não tem a própria pessoa, todo mundo pega e começa a limpar a casa. Faz assim com tapete para fora de casa. Todo mundo, tá? Independentemente se você mora em prédio ou então se você mora em casa lá na sua rua. Toda sexta-feira a turma, né, limpa para poder receber a visita no final de semana ou para poder se sentir aquela casa gostosa no final de semana, cheirosinha, né? Tudo muito arrumadinho. Então nós todos estamos no mesmo barco. Todo mundo está no processo de liberação, de cura interna, de eliminar esses lixinhos. Porque a alta vibração não existe, na física não existe alto e baixo. Não existe dois comprimentos numa mesma onda. Não existe duas frequências numa mesma onda. Ou, ora, né, aquela pessoa, você mesmo, está com uma frequência mais alta ou baixa. Então, não existe manifestação com frequência baixa. Toda vez que você manifesta, que você cria algo, você trabalha com uma frequência alta. Por isso que Grabovoi não é trabalhado para nada negativo para ninguém. Porque o negativo, fisicamente dizendo, é uma frequência mais baixa. Então, toda vez que você cria algo, você cria numa frequência mais alta. E todo o trabalho que você está fazendo para elevar essa frequência, para adquirir a capacidade de criar mais rápido,
Você está fazendo um trabalho de liberar aquilo que te impede de fazer isso. É um processo de limpeza constante, de cura interna constante, de liberação constante. É como se você limpasse a sua casinha interna todos os dias, batesse para fora, né, o tapetinho todos os dias. Então você não está sozinha. Então, quando você vê os seus próprios bloqueios, porque como um bom terapeuta, você também faz uma terapia de si mesmo, quando você lida bem com aquilo, o processo de mudança ele é muito mais rápido. E quando você faz isso com o cliente, leve isso também para o seu cliente nos seus atendimentos. Quando você leva isso para o cliente também, para ele lidar melhor com o lado sombra dele, ele abraçar aquilo, ele acolher, tá? Então, aquilo que não vai bem não tem que ser evitado. Quando você evita, você nega, você não trata. Aquilo que não vai bem, ele tem que ser acolhido com amor. Porque quando você acolhe com amor, aquilo transmuta. E se algo não vai bem, se você diagnosticou, se autodiagnosticou alguma coisa que não vai bem, que está te impedindo ir além e manifestar aquilo que você quer nessa jornada aqui que a gente está fazendo junto, o que eu trago para você, terapeuta, é o seguinte: acolha, abrace, tá? Diga para si mesmo, tá tudo certo. Assim como eu, várias e várias pessoas também estão nesse processo. Eu não sou Deus. Eu estou caminhando para me desenvolver cada vez mais para me tornar, né, um Deus criador. Porque uma vez que nós somos imagem e semelhança, em algum momento nós nos tornaremos cada vez mais próximo dele. Mas tá tudo certo. Eu tô nesse momento aqui da minha trajetória. Eu tô nesse momento aqui dessa trilha maravilhosa que eu tô trilhando, que eu tô seguindo. Então eu vou acolher. Eu não preciso de me espetar com os meus próprios espinhos. Mas eu vou acolher esses espinhos, porque em algum momento esses espinhos, eles vão transmutar em rosa. Então, o que eu te convido hoje, terapeuta, como uma dica, mais além dos seus atendimentos, uma dica em você. Porque se você se transforma, você consegue levantar a bandeira para transformar o seu cliente de terapia integrativa também. O que eu falo hoje é da sua autotransformação. Acolha o seu lado negro. Tá tudo certo. Você não precisa ser perfeita. Você tá trabalhando para chegar até a perfeição, que todos nós estamos caminhando para isso. Mas se algo não vai bem, tá tudo certo você aceitar. Abrace, acolha e transmute. O movimento de mudança mais rápido, e quando eu falo em acelerar resultado, trabalhando o número de Grabovoi, eu faço exatamente isso que eu tô te falando aqui agora com os números, tá? Usando as sequências numéricas certeiras para isso. Porque eu cansei de ouvir cliente meu, cansei de ouvir até alunos meus de terapias, né, que fazem o meu treinamento comigo, pedir sequência numérica para aumento de venda, pedir sequência numérica para aumentar fluxo de dinheiro. Não vai dar certo. Porque o interno não foi trabalhado. Porque aquilo que te bloqueia não foi trabalhado. Porque os seus medos não foram trabalhados. Tá? Porque as suas fraquezas não foram trabalhadas. Porque o seu lado sombra não foi trabalhado. E quando eu falo lado sombra, não é porque você é malzinho. Não é a sombra nesse sentido. É o lado que te impede de ver a luz da sua consciência para criar aquilo que você busca. É aquele lado que ainda não encontrou a luz necessária, a frequência necessária para você alcançar aquilo que você busca. Então, por isso é que eu costumo falar lado sombra, é o lado que não foi iluminado ainda. Só que nós, querida terapeuta, e você vai concordar comigo, a gente está nessa fase, e eu falo 2025 agora, nessa fase de iluminação. Aquela iluminação que você já leu em alguns trechos orientais, que em algum momento a humanidade reverteria karma em dharma e iniciaria uma nova fase de iluminação. Sim, a gente está nesse momento. Só que a iluminação, ela não acontece se você não atinge a frequência necessária. Para atingir a frequência necessária, você tem que enxergar aquela luz. Enxergar, que eu falo com os olhos de dentro, não é com seus olhos físicos, é enxergar com os olhos de dentro. E para enxergar essa luz, você precisa abraçar a sombra. Então, o que eu trago para você hoje, como uma reflexão profunda, abrace a sua sombra. E quando você vê algo que não vai bem em você, você vê como que eu tô
sem paciência. Como que eu sou assim? Como que eu sou assado? Quando você se autodiagnosticar, diga para si mesmo, tá tudo certo. Acolha a si mesmo como você acolhe uma criança. Assim como você acolhe o seu cliente de terapia integrativa. Porque para mudar, para alcançar, para manifestar, para controlar a realidade, que é o que o Grabovoi fala, o primeiro passo é você se autocurar. E você só se cura quando você acolhe, quando você abraça. Um grande abraço para você, querido terapeuta. Espero que você tenha gostado do exercício de hoje. Amanhã nos encontraremos de novo com o 17º dia da nossa jornada de autotransformação, que vai até o 11º, tá? E não deixa, de levar também esses poderosos exercícios para o seu cliente de terapia integrativa, que eu tenho certeza que algo dentro dele já vai começar a se movimentar ali dentro para que ele possa resolver aquela dor que ele trouxe para o seu consultório. Um caloroso abraço, te vejo amanhã e se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com a sua querida amiga terapeuta, com o seu querido amigo terapeuta, com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ser válido, vai ser relevante, vai ser útil. Não deixa de curtir aqui a página, de compartilhar e também de nos seguir se você ainda não nos segue. Um grande abraço, nos vemos amanhã, um caloroso, que você tenha um resto de dia de muita luz, tanto na sua vida profissional, se você ainda está nos seus atendimentos, quanto na parte da noite, vendo a sua família, Vivencie esse amor, vivencie essa luz diariamente, E aí eu também vou te deixar uma tarefinha de hoje para amanhã. Aquelas pessoas muito especiais na sua família, faça uma declaração para ele, faça uma declaração para ela, faça uma declaração para filhos, pai ou mãe, esposo ou esposa, pessoas queridas. Fale para eles o quanto que eles são importantes para você. Comece a partilhar isso diariamente. Porque quando você começa a mudar a vibração nas suas próprias relações domésticas, relações diárias que eu falo, trabalho, família, que são as pessoas que você convive mais, naturalmente você também vai trabalhando a sua questão vibracional e vai elevando-se vibracionalmente. Um forte abraço, um caloroso abraço, sinta-se profundamente abraçada, apesar da distância, apesar do encontro virtual. E nos vemos amanhã aqui na nossa jornada de autotransformação dos métodos de concentração do incrível cientista Grigori Grabovoi. Um abraço, nos vemos mais. Tchau, tchau.